Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror. Eu ouço gente morta, eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui muito bem acompanhado pelo meu grande camarada Romulo Mater. Segundo Maxon Lima, 98, episódio 98, melhor King of Fighters. Eu achava que era o antes, 97, e ganhei a alcunha de botequeiro. Mas não tem problema, não. 98 aí, fora os episódios especiais, fora os Desgraceira Awards, aí já passou de 100 e tamo aí na luta. Fora a grandíssima novidade, hein? Fora Silent Hill Database. Vamos fazer jabá todo episódio, convidar todo mundo que nos acompanha aqui no Gente Morta, que acompanha o Mais Que Horror, a acompanhar também o Silent Hill Database. A gente já tem 2 episódios, estamos preparando o 3º episódio, que vai ser dedicado... Não, ô Maxon, 2 episódios, não, 2 senhores episódios, certo? É bonito, né? Muito bonito, cara, tá muito bonito. Pessoal, escutem aí Silent Hill Database e, se possível, dê uma olhadinha lá na edição do Gil, né, no YouTube. Você consegue acompanhar com imagens. Dá essa força pra nós aí. Exato, o vídeo fica mais bonito ainda e é lá que a gente conversa com vocês. Exato. Assim como no Ouço Gente Morta, também no Silent Hill Database a gente vai sempre lendo os comentários no final de cada episódio. E aproveitando também o papo de Silent Hill, tem também o vídeo do Mais Que Horror sobre o remake. Aonde Maxon Lima decorre sobre essa obra aí, essa carta de amor feita aí pelo pessoal da Blobber Team aí aos fãs de Silent Hill. É um papo mais tete a tete, no sentido de sou só eu. No nosso próxima edição do Silent Hill Database serei eu, Rômulo, e presença ilustre da Monique Alves, do Resident Evil Database, que inclusive o Database vem daí. Ela nos emprestou o Database e a gente tá lá dentro também do Resident Evil Database, ali numa playlist de Silent Hill. E digo mais, hein? Silent Hill Database número 3, vou apresentar de terno. Garbo e elegância, boa. Sim. Eu vou vestir a jaqueta verde do James. Mentira. Não pode. Jamais. Não vou. Ô, Maxon, a gente tem muito assunto aqui, tem, né? Bastante. Hoje o programa é recheado de desgraceiras. Exatamente. Tem aniversário, tem estreia de desgraceira japonesa aí. Não, essa de desgraceira japonesa é que tá rolando na Max Uzumaki, a animação de um dos maiores clássicos do nosso querido Junji Ito, para os íntimos Jorgito. Tá rolando aí todo domingo, estreia lá na Max, ou seja, o 4º episódio vai fechar a história de Uzumaki, que inclusive foi a minha porta de entrada para Junji Ito, lá no final dos anos 90, publicado aqui pela Conrad. Sim. Tenho aqueles volumes lá de trás, naquele estojinho lindo que foi publicado. Teve uma outra edição nacional, eu acho que é a Devir que lançou, que eu tenho aqui também, e tem uma edição lá de fora, capa dura e tal, que eu também tenho. A minha biblioteca de Junji Ito é um negócio bonito de se ver, assim, é um negócio fino. E assim, vamos deixar para comentar com requintes de crueldade, de detalhes, as minúcias no nosso próximo episódio, quando a gente já vai ter assistido os 4 episódios. Então fica o convite para vocês assistirem também, é uma animação da Adult Swim, 20 e poucos minutinhos cada episódio, em preto e branco, bem diferente daquela animação do Junji Ito da Netflix, que foi bem fraquinha, infelizmente, especialmente em termos de animação, deixou muito a desejar. Nesse caso aqui, eles estão sendo muito, até demais, fiéis ao mangá. Parece tipo o Sin City. A palavra boa é explícito, né? Você sabe o Sin City, que era o quadrinho em movimento? E o Uzumaki é o mangá em movimento. De fato. Ô Max, eu queria fazer um adendo aqui, ó, e parabenizar a HBO Max, que foi HBO Max, agora é só Max. Virou Max. Porque esse serviço de streaming é o que tá ainda mantendo ainda aquela coisa de você assistir episódio semanal, cara. É verdade. Isso aí tá fazendo ainda haja uma esperança para os jovens ainda ter essa experiência do gancho no final do episódio, gancho, né? Semana que vem só agora. Coisas que para nós era comum nos anos 80 e 90 aí. E agora, sai de uma vez em todos os episódios aí. Não, pós-Netflix, acabou isso. Acabou, né? Mas a Max aqui, ele mantém. A gente tem The Last of Us. Casa do Dragão. A gente tem o Uzumaki, né? Então, assim, HBO, parabéns, hein? Parabéns. Eu gosto também. Você tá formando o caráter aí, viu, HBO? Valeu. Eu gosto. Então é isso. Fica o compromisso de que no próximo episódio a gente vai comentar sobre o Uzumaki e a gente aproveita e fala um pouco do mangá também. E tem até uma adaptação cinematográfica. Bom, a gente conversa no próximo episódio. Pra começar os aniversários, você quer puxar o primeiro, Roman? Então nós temos aqui o aniversário, assim, 10 anos do jogo original aí, ó, do Alien Isolation. 10 anos no dia 7 de outubro, exato. O Max, nós não tá valendo mais nada não, nós tá velho, bicho. 10 anos, sim. Eu lembro da festinha que o Cadu promoveu, aquele bar famoso, ela tava lá jogando. O Cadu ainda tava na FD ainda, né? Lembro bem desse dia. Fizeram um vídeo do pessoal jogando Alien Isolation e se assustando. Foi um grande jogo, assim, marcou muita gente. Ainda tem muita gente que fala e comenta desse jogo. E Alien vive um grande momento, como há muito tempo não vivia.
O Alien Romulus fazendo um grande sucesso na bilheteria, sendo um baita filme de Alien. A gente comentou muito. Com o nome desse aí, não tinha como, bicho. E aí, pra celebrar da maneira mais maravilhosa possível esse 7 de outubro de 2024, nada mais nada menos que a Creative Assembly, a desenvolvedora do jogo original, anunciou uma continuação de Alien Isolation. Nossa. Vai ter um próximo jogo, vai ter um novo jogo de terror desenvolvido pelos criadores de Alien Isolation. É a isso. SEGA ali no meio ali. A SEGA é a publicadora, Exatamente, né? Publicando. E, cara, o comecinho do trailer ali, você já fica, caramba, né? Porque é aquele comecinho meio TV de tubo, né? Ah, não. Isso aí é o trailer original, assim. Eu imagino que a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem de Alien Isolation novo é esse anúncio. É uma cartinha lá falando, obrigado por apoiarem o jogo, tanto tempo depois continuarem falando sobre o jogo. Mano, a gente tá fazendo um novo. Sabe-se lá quando sai, mas você tá fazendo. Imagina só uma coisa, cara. Alien é uma das séries mais de sucesso do... Aliás, de terror espacial, acho que é a maior, não existe, né? Por mais que tenha muitos tropeços aí, é que muitos dos filmes eles nem viram série, né? Eles são só uma obra ali e acabou. Seja literatura, seja filme, jogo. Mas ali o Aliens, ali o 2, né? Que pra mim expandiu muito. Pra mim é uma das maiores séries. Eu sempre lembro de Dead Space, porque Dead Space, pra mim, é o Alien do videogame. É o Alien Resident Evil 4. Exato. E Alien Isolation é um sucesso que fez aí. E tem todas as expectativas no ápice desse jogo aí. Manteremos vocês devidamente informados sempre que tiver novidades. Mas eu fiquei muito surpreso, assim. Não é todo dia que a gente vê um aniversário comemorado 10 anos depois com jogo novo. Fico muito feliz. Sempre bom lembrar, ano passado a gente teve um jogo de Alien muito legal chamado Dark Descent, que é um jogo de estratégia em tempo real. Excelente mesmo. Um baita jogo de Alien, gosto muito. E um outro aniversário que a gente vai celebrar, que a gente não tem notícias muito boas, afinal de contas aconteceu tudo aquilo com a Tango. A Microsoft fechou o estúdio foi comprado pela Krafton. A gente sabe que o Hi-Fi Rush vai continuar, mas The Evil Within tá meio a Deus dará, assim. O que vai acontecer com The Evil Within? Não sabemos, e também fez 10 aninhos. Só que foi no último dia 14 de outubro. A Ikumi Nakamura, que participou do Evil Within, ela é artista, ela é diretora de arte. Ela trabalhou com o Shinji Mikami na Capcom, ela trabalhou em Okami, trabalhou em Bayonetta, depois ela foi pra Tango, trabalhou no Evil Within, inclusive no Ghostwire Tokyo, tá agora com o estúdio próprio, ela veio a última BGS. Eu infelizmente não fiquei lá na fila pra tirar uma foto com ela, consegui autógrafo dela, mas um monte de amigos conseguiu, um monte de gente conseguiu. Disseram que ela é muito simpática. A Monique tava doida, tava lá com a cópia dela pra autografar, né? Eu deveria ter levado o Okami lá pra ela autografar, mas eu infelizmente não consegui ficar lá, mas eu vi uma foto dela servindo de cadeira pra uma cosplayer de Lady Dimitrescu. Que ela falou, finalmente realizei meu sonho de ser cadeira da Lady Dimitrescu, assim. Aquela foto fez meu dia, fiquei muito feliz. Uma sentada da Lady Dimitrescu. E realmente, a Ikumi Nakamura esteve na BGS, e a gente não sabe o futuro da série. A gente teve o Evil Within original, que foi o último jogo dirigido pelo Shinji Mikami, que marcou a volta do Shinji Mikami pro terror, depois do Resident Evil 4. Depois teve um monte de DLC desse jogo, que expandiu muito a história, e o Evil Within 2, que eu acho bem bom. É um jogo que eu fui gostando mais com o passar do tempo. E aí a gente não sabe o que vai ser da franquia. Eu adoro essa expressão, bem bom. É bem bom? Minha mãe usava isso quando eu não tava fazendo nada. Ela falava assim, você ficar aí no bem bom... não, mas não foi muito bem isso que eu quis dizer. Eu realmente gosto do Evil Within. Vai lá comprar uma Coca-Cola na... Mãe, eu tô jogando videogame. Você só fica aí nesse bem bom. Eu fico... Isso não quer dizer que o Evil Within você fica no bem bom, não. Não fica não, ali é bem tenso. Mas infelizmente a gente não teve nenhuma celebração à altura do Alien Isolation com o Evil Within. Mas a gente celebra aqui do nosso jeito, que é resgatando o jogo, comentando o jogo, falando do jogo. E a gente pode inclusive ir um pouco mais fundo nisso, né, Romulo? Fazer, sei lá, um episódio... Eu não sei, você jogou na época? Joguei. Você gosta do Evil Within? Gosto. Então, eu acho que dá pra gente expandir mais, cara, porque eu também. Eu tenho o livro de arte do Evil Within aqui, é uma coisa fina, viu? Eu fiquei obcecado nesse jogo na época. A arte do jogo ali, ela é muito visceral, assim, a própria capa do primeiro, você vê, né, dando aquele grito de dor, desespero. Psycho Break, sabia que é o nome do jogo no Japão? Sabia não. E uma outra curiosidade muito pessoal minha, Evil Within foi meu primeiro texto publicado em revista. Foi na revista oficial do Xbox, 10 anos atrás. Olha, com o Nerso? Não, o Nelson não tava mais lá, mas foi com o Sombra, com o Humberto. Aí, tá. Deixa um beijo pro pessoal da Editora Europa que abriram essas portas pra mim, uma grande oportunidade. Depois eu escrevi mais um monte de coisa, não só na revista do Xbox, mas do PlayStation, também na IGW. Sonhos realizados, cara, escrevendo em revista.
Tipo, muitos anos depois da sua... Você lembra da sua estreia em revista, Romulo? Lembro. Qual que foi teu primeiro texto? Tomb Raider do Sega Saturn. Olha que beleza, hein? Ou seja, 98, 97? Não, 96, cara. Tá, ele saiu no mesmo ano do que o de PlayStation? 96, o meu primeiro texto em revista foi em 2014. Olha isso, mano. Não, eu tava pensando esses. Pô, já fiquei saudoso aí com o negócio da Max aí, do episódio semanal de série. Agora tô pensando nisso aí. Cara, eu não tenho as revistas que eu escrevi, cara. Eu tenho tristeza nisso aí, porque. Você pode. Eu tenho algumas aqui, viu? Eu sei lá. Quando você vier aqui em casa, eu vou te dar. Eu tenho algumas. Eu tenho umas pilhas de revista aqui. Não, que é isso? Não, que é isso? É sua aí. Mas assim, olha como é que eu sou inocente, né? Eu não tinha dimensão da importância de guardar um material desse, cara. Olha que besta que eu era. Mas ainda é possível resgatar isso, Romulo. Dá pra gente achar essas revistas. E hoje as pessoas, assim, eu acho que a molecada mais nova não tem noção do que é ter o seu nome impresso numa revista de videogame, que é algo que a gente ama. Mas na nossa... Quando eu comecei, por exemplo, a gente não assinava a matéria. Tava só o nome ali no expediente, ali na frente, e ninguém sabia quem fazia o quê. A gente tava na redação, a gente sabia, mas ninguém sabia quem fez o que na revista, né? E que a gente trocava também. Um mês um fazia sessão de cartas, outro respondia sessão de dicas, e os jogos eram distribuídos pelo quem mais gostava, né? Nossa, eu lembro de coisas muito maravilhosas. Por exemplo, quando chegou Parappa the Rapper, nossa, cara, meu Deus, eu fiquei maluco com esse jogo. Muito bom. Voltando. Ó, no final do mês, dia 31 de outubro, a gente tem a estreia de um filme de terror brasileiro chamado Continente. Então, se você quiser dar uma olhadinha no trailer, vai lá no youtube.com/masquehorror, que tá passando aí enquanto a gente fala. Escrito e dirigido por um cineasta que eu não conhecia, chamado Davi Preto. E que trailer, hein, Romulo? Que troço brutal, cara. Não dá pra saber do que se trata, assim, não dá pra cravar ali do que se trata. Mas é um trailer extremamente bem feito. Muito sangue, tem muito sangue. E não tem atores conhecidos, cara. Não tem atores conhecidos, né? Olivia Torres, Ana Flávia Cavalcante, Corentin Fila, Silvia Duarte. E isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Deixa eu pegar a sinopse aqui, ó, que diz assim: depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com seu namorado francês Martin. Na grande fazenda de sua família, Amanda encontra o pai em coma e uma tensão crescente entre os trabalhadores. Isso lembra muito aquele outro brasileiro. O Propriedade. E se o cara é francês, o cara é Martin. Martin? Sim. Aliás, se você não assistiu Propriedade do Daniel Bandeira, rapaz, assista, é absurdamente bom esse filme. Muito, muito, muito bom. Faça-se favor a si mesmo. Ou seja, o Palhaço Art no Terrifier 3 vai dividir a estreia de 31 de outubro com o Continente aqui no Brasil. O coração é grande, cabe dois, a gente vê sessão dupla, sei lá. Ai, meu Deus. Mas eu falei do Art, o palhaço, porque foi anunciado um jogo do Terrifier. Tava demorando, né, Maxon? Em vez de arcade game, é arcade game. Eu amo trocadalhos. Desenvolvido por uma produtora chamada Relevo, publicado por uma distribuidora chamada Selecta Play. Ele é um beat'em up, cara, em pixel art. Pareceu bem simples, sim, mas ultra sangrento. Tem vários dos personagens da franquia. Lembrando que a franquia é composta por 4 filmes, hein? Por mais que a gente só tenha Terrifier 2, que agora vai sair o 3, tem um outro filme que vem antes do Terrifier 1. Vale muito a pena assistir. Lá no Prime Video tem tudo. Eu acho que é uma boa você, né, se preparar pro 3. Aí o filme que tem feito a galera vomitar no cinema, a galera sair fora. Sair no meio da sessão, né? No meio, no começo, E aí a gente teve o anúncio. O jogo vai sair multiplataforma, né? Sim. Sai pra todas as plataformas atuais, aí PlayStation 5, o Xbox Series, Switch e PC. Exato. E não tem data ainda, tá? Não, é 2025, tem a página no Steam, que você pode entrar lá e colocar na sua lista de desejos, etc e tal. Mas, pô, eu acho demais. Eu acho muito maravilhoso. Ó, e assim, só pra puxar, a produtora desse jogo, a distribuidora, aliás, ela já cuidou, a Selecta Play já cuidou de um outro jogo de terror que tá pra sair, chamado Dark Atlas. Eu digo dele assim porque eu já joguei a demo desse jogo. É um daqueles jogos de terror muito ambiciosos, em primeira pessoa, com vários quebra-cabeças e muita coisa religiosa, de seita. Vale a pena dar uma olhadinha nesse Dark Atlas. É da mesma publicadora, não da mesma produtora do jogo do Art. E assim, a gente tem que sempre falar do Damian Leone, né, cara? Ah, é. Que é o cara... Começou no negócio mambembe ali, o cara inventou um novo... É mesmo. É muito difícil você emplacar um novo vilão de filme de terror aí, ou seja, um protagonista de filme de terror. No mundo a gente tem Jason, Fred, Chuck, Michael Myers, o Art the Clown... Tá no panteão aí já. Com certeza. E bom lembrar, muito bem dito do Damian Leone, porque ele não só é diretor, roteirista, mas também é produtor, é editor,
ele faz os efeitos práticos, o cara, sabe? E uma curiosidade. Eu não sei agora, né, Maga? Agora tá com dinheiro, né? Mas antes ele fazia tudo. No 2 já tava. No 2, eu tenho certeza que vai manter. Curiosidade, esse filme já estreou lá nos Estados Unidos e ele bateu a bilheteria do Coringa 2. Eu achei isso minimamente curioso e digno de menção. Who's the best clown? E eu falei do Dark Atlas porque recentemente eu joguei a demo de um jogo que eu tô esperando muito, que a gente não tem data ainda de lançamento, chamado Karma: The Dark World. Eu não sou muito de jogar demo de jogo de terror ou jogar jogo de terror em acesso antecipado, porque isso às vezes dá uma bela de uma atenuada, sabe? Aquele primeiro impacto, aquela primeira paulada que jogo de terror tem que ter. Sim. Mas esse aqui ele foi, assim, entregue de uma maneira um tanto quanto distinta, porque ele conta uma história, você joga esse jogo, né, e sabe como ele funciona, como que é essa coisa um tanto quanto ficção científica, que você não sabe o que você faz ali, mas você visivelmente faz parte de um experimento, um personagem acordando num hospital, e esse hospital já começa a se tornar muito bizarro depois que você sai daquela salinha e daquele leito, com pessoas enterradas em canteiros, como se fossem uma plantação de gente, assim, sabe? É um negócio bizarro. E aí quando você fecha essa demo, que é muito interessante, muito viajada, muito bizarra, tem tipo um videoclipe assim do jogo, com música cantada, várias cenas do que eu imagino que seja o jogo final. Então dá uma impressão muito diferente de outras demos que simplesmente acaba, ou tem enrolado muito de ser o começo do jogo, não necessariamente um trecho escolhido, né? Então eu achei uma coisa mais bem embalada, assim, sabe? Que pelo menos pra mim, que já tava interessado de depois de ter jogado a demo do Karma: The Dark World, tipo, é obrigatório. Eu não sei se vai sair esse ano ainda, é de um estúdio chamado Pollard Studio, LLC, mas não tem a menor dúvida que quando esse jogo sair, a gente vai comentar aqui. Distribuído pela Ward Productions. Eu não joguei a demo, eu vi o trailer, né? O trailer ali, pô, mas essa concentração já do George Orwell ali, já mete um 1984 ali, tá passando os anos ali. Exato. Quando citam uma obra tão importante quanto 1984, já dá a entender aquela coisa de experimento, de cobaia, de você escapar desse projeto, né? Analisado com uma visão de fora, uma visão de divindade. Né? E de fato, você, nesses poucos minutos da demo, você sente tudo isso. Eu sei que vai sair pra console também, viu, Romulo? Não é só de PC, não. Às vezes quem não tá familiarizado aí, um grande autor, George Orwell aí, que escreveu a obra 1984, o Big Brother, que a gente conhece, a ideia nasceu dessa obra, né? Que é um Big Brother, que é uma câmera que você tá sempre sendo vigiado ali. É o show de Truman. É um show de Truman, então assim, e no trailer também tem o negócio das câmeras que aparecem. Isso. Então tá tudo interligado aí, né? Então fica claro que você faz parte do experimento. Só que no final da demo já dá uma reviravolta Shyamalaniana, assim. E tipo, pra mim é impossível de não querer jogar o negócio final. E é muito impressionante visualmente também, por ser um jogo aqui, ó, PlayStation 5, Xbox Series e PC. A gente não tem a data correta, mas assim como o novo Alien Isolation, a gente vai manter vocês informados, porque, rapaz, parece ser bem bom esse Karma: The Dark World aqui também. Você tava falando no site do Database sobre Crime e Castigo e Dostoiévski. Então, cara, quando, assim, qualquer jogo que tem esse gancho aí, ou que tem essa inspiração de literatura, cara, pra mim, eu gosto muito. Assim. Não é por nada não, mas eu também. E agora a gente vai pra Malásia, falar de um jogo indie da Malásia. E, cara, vou te dizer, eu sou ignorante com relação ao terror malaio. Você manja, Romulo? Não conheço, mas eu sei que os caras têm uma das maiores audiências lá, um dos maiores públicos de heavy metal. É mesmo? Os caras que vai tocar na Malásia ficam loucos. Vi umas entrevistas dos caras do Sepultura, meu. Malásia ali, Filipinas. Os caras é maluco no heavy metal, cara. Amam. Que sensacional. A gente tá falando aqui de um jogo indie chamado Paper Ghost Stories Third Eye Open, disponível em todas as plataformas. Infelizmente, não foi traduzido pro nosso idioma. Esse é o segundo jogo dessa franquia, viu? Inclusive, lá no Mask Horror, eu falei do primeiro jogo desses caras. Eles, assim, mudaram o nome. Eu não sei exatamente porque, chamava Short Creep Tales. A primeira história que eu fiz o vídeo 3 anos atrás, chamava Short Creep Tales 7 PM. Como se fosse 7 horas da noite, né? 19 horas. E aí agora a franquia se chama de fato Paper Ghost Stories. Uma das coisas interessantes que quando você bate o olho, é uma coisa que salta, assim. Ela é inspirada em uma arte muito característica do Sudeste Asiático chamado Joss Papercraft, que é o teatro de papel, que tudo é feito de papel, inclusive os personagens, com as varetinhas e tal. Então, ele é apresentado como se fosse uma peça de teatro, e isso é interessante porque dá uma bela de uma amenizada na história que é pesada. Afinal de contas, a gente joga com uma menininha que está se mudando para uma casa nova com os pais, e quando ela chega lá, tem uma moça na rua.
uma jovem na rua. E ela vai falar com essa menina e essa jovem tá morta. Ela tem capacidades mediúnicas e ela se comunica com fantasmas. E esse amigo imaginário é, de fato, uma menina que morreu. Então, você passa por várias etapas da vida dessa menina, ela crescendo, ela sofrendo bullying no colégio, ela conhecendo e tendo amigos e confrontando fantasmas bons e maus, né? Ela tem esse dom aí, né? Dom ou maldição, sei lá. Conversar e o que você falou, é um assunto pesado, porém, a identidade visual do jogo dá uma amenizada. Mas mesmo assim, se você gosta de história ali, cara, bom roteiro, acho que nem essas tantas cores aí vai fazer com que o negócio fique menos assustador. Por exemplo, um dos momentos bem assustadores do jogo é quando a molecada ali do bairro desafia ela a entrar na casa que dizem que é mal assombrada. Ah, sempre tem isso, né, cara? Ela só vai ali comprar sorvete com os amigos, aí aparece a molecada mais velha que vai lá provocar ela, sabe? Que chamam ela de estranha, de esquisita. E aí, vai entrar lá e prova pra gente que você consegue mesmo ver fantasma e tal. É um dos momentos tensos do jogo, ela explorando essa casa mal assombrada e com os amigos dela, né, que ela coloca em perigo essas crianças ali. Então, assim, tem momentos muito calorosos no jogo, mas tem momentos muito tenebrosos e tristes, assim, tipo, todas as repreendidas do pai, que é um cara muito ali, sabe, no cabresto, enquanto que a mãe é mais coração, né, entende mais. É bem difícil, muito bem feito. Você conhece muito da cultura da Malásia jogando esse jogo, inclusive pratos típicos que são citados, termos também que são colocados no texto em inglês e traduzidos como se fosse uma espécie de glossário na própria caixinha de texto. É bem rico para conhecer sobre o folclore, religião, sobre a Malásia de forma geral, dentro de uma história de fantasma. É um terror regional, né, cara? Você pode ver os próprios desenhos, né, assim, os próprios personagens, todos, assim, eles são muito étnicos, né? Muito legal. É muito bom, cara, muito legal. Com certeza. E assim, eu tendo jogado o outro jogo deles, é uma baita evolução em termos de... É maior, o outro jogo ele era muito pequenininho. Era o mesmo conceito, assim. Não tem grandes coisas que a gente faz no jogo, é muito texto, né? Às vezes a gente tem um Quick Time Event, ou então uns minigames pontuais, mas em linhas gerais ele é mais uma visual novel, né? É bastante focado em história. Mas essa parte da riqueza folclórica, cultural, é uma coisa que me chama muita atenção. Uhum. E lá atrás eu fiquei de ir procurar, pesquisar sobre terror da Malásia, né, de cinema, e eu cheguei em alguns filmes que eu não assisti ainda, mas ainda fica o meu compromisso. Tipo, eu gosto muito da Indonésia, da Tailândia, Filipinas, China, Japão, assim, filmes absurdamente inacreditáveis de terror, da Índia também. Mas da Malásia, cara, se alguém conhecer algum filme muito bom da Malásia, de terror, já... Por favor, coloquem nos comentários que com certeza a gente vai atrás. E fica a recomendação do Paper Ghost Stories Third Eye Open, disponível em todas as plataformas e no Steam, R$ 52,49 o preço. Honesto. É isso aí. Tem caveirinha? Tem caveirinha, fazia tempo que a gente não falava da caveirinha aqui. É um quadrinho chamado Tatu, de tatuagem mesmo, mas como se fosse uma sigla, A Flor da Pele, de um quadrinista chamado André Diniz. Não conhecia o André Diniz, mas eu sei, não conhecia do tipo, os trabalhos passados do André Diniz, mas pô, ele é famoso, ele já fez Falsete, Sete Vidas, Morro da Favela, Quilombo Orum Aie. Tem muitas obras muito famosas do André Diniz, e eu peguei justamente essa, que é engraçado, né? Lá no site da Darkside diz que o André Diniz não tem tatuagem, mas ele contou a história de um tatuador, que tem basicamente o corpo todo tatuado, chamado Ramsés, que vive no centro de São Paulo, e que tá numa fase difícil da vida, assim, que as coisas não empolgam mais ele, o cara tá triste, o cara tá, sabe, se arrastando, assim, não consegue mais entregar direito, não consegue mais se relacionar, nem com o filho, nem com a namorada, nem com as pessoas do trabalho, nem com os clientes que vão ali tatuar. E aí tem esses momentos da depressão consumindo o cara, comendo ele vivo e ele conversando com esse eu interior, que sabe essa coisa que puxa você pra trás, puxa você pra baixo, impede você de viver uma vida plena, feliz, de ter esses momentos e de... Olha, foi uma leitura muito difícil, muito difícil. O traço em preto e branco ali é muito visceral. Me pega muito, sabia? É só no nanquinho ali. Meu. Nossa, Rômulo, você sai dessa história zoado, cara. É que é justamente o que eu procuro, é justamente o que eu quero. Então, entregou uma mensagem muito poderosa, especialmente com relação àquilo de... O cara teve uma amizade, e essa amizade se desfez, entendeu? O conceito de ex-amigos é algo muito difícil de lidar na vida adulta, e isso é muito primordial na história. Especialmente quando essa pessoa se torna presente de novo. E tudo aquilo da adolescência, sabe, tudo vem à tona. E já nessa fase é muito difícil desse cara,
ele não consegue nem manter as consultas, não toma os remédios direito, a doença vai chegando, a depressão vai chegando, vai consumindo, sabe? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E isso é mostrado de uma maneira, assim, muito real na história. Muito, por mais que tenha essas partes mais oníricas, digamos, né? Mas quando pega a realidade no verossímil ali, nossa, é uma pedrada que é essa história. Então... Fiquei muito curioso. Vou botar na pilha aqui pra te levar. Beleza. A gente fazia tempo que não falava da Darkseid, sempre faz falta. Pra mim, a gente falava de Darkseid todo o programa. Aconteceu algum problema, cara. A menina que me atendia, ela saiu de férias, e aí outro rapaz me atendeu, e acho que ele mandou o meu antigo endereço, e enfim, eu mandei um e-mail lá. Tá pra chegar um pacote aí, vamos ver. É isso aí, manter o contato que... Cara, a Darkseid, ela apoia muito quem fala de terror, e não importa, assim, quantos inscritos, quantas visualizações, o que importa é essa dedicação, da gente conversar diretamente com quem gosta também, e a gente sempre tem isso, né, essa conversa direta, Exatamente. Seja no Mask Horror, seja no Osso Gente Morta, agora no Silent Hill Database, que é a parte que nos mantém aqui, né, Romulo, que faz com que a gente continue, sim, invariavelmente, né. 90% são os ouvintes e 10% são as empresas que nos apoiam, né, nos apoiam enviando as obras para que a gente analise aqui, né? Uma outra obra que eu recebi recentemente é um jogo de terror chamado Plastomorphoses. Cara, é mais um terror retrô, sabe? Tica todos os itens da cartilha. Câmera fixa, gameplay em tanque, vem aquela toada de polígono em baixa resolução, cheio de ruído na tela, como se fosse uma imagem de TV de tubo antiga. Aí, ó. Inventário limitado, você deixa os itens no chão, tem que tomar muito cuidado com isso, ou seja, não tem baúzinho mágico. Tem uns quebra-cabeças cabeçudos, uma história difícil de entender, uma coisa meio ficção científica, que você tá chegando de metrô em uma cidade que as pessoas evacuam pra lá, mas a custo do quê? Porque lá só tem uns manequins assassinos que te perseguem, te matam assim, uns robôs com patas de cachorro que soltam fogo. É uma coisa futurista horrível, assim, é um terror futurista, mas mantendo todas essas características do terror clássico de videogame da metade e do final dos anos 90, né? Eu não joguei, porque eu vi o trailer aqui, cara. Disponível em todas as plataformas, infelizmente não tem texto traduzido para o nosso idioma. É uma história difícil de entender, daquela máxima lá de decifrar poema, ler bastante os arquivos para pegar sacadas e conseguir transformar aquilo em um código numérico que seja. Os inimigos são cruéis, cara. É save manual. Você tem os laptops espalhados pela cidade que você salva lá. Cruel esse jogo, bem difícil, me deu trabalho esse jogo. Eu não conhecia essa produtora aqui chamada Vid Games, é um cara só da Ucrânia, ele se chama Ole, muito simpático o site dele. Ele tem bastante jogo, cara, eu que não conhecia mesmo. Eu acho que esse é o quarto jogo dele, ele fez um que saiu, inclusive depois do Plastomorphoses, chamado Snowcall Grip, mas antes do Plastomorphoses ele tinha ali o Forrader Hero e um chamado RE Source, de 2021 e 2023. Eu sou muito assim entusiasta desse terror retrô. Enquanto a gente tem, né, um Silent Hill 2 Remake, que é o esmero técnico multimilionário extremo, a gente tem esse terror feito por uma única pessoa que resgata de uma maneira muito competente o terror clássico dos anos 90, que é o terror clássico de videogame, dá pra se dizer, né, Romulo? Sim. Pós Resident Evil 1, pós Alone in the Dark. Dá pra fazer uma ligação até com o Silent Hill mesmo, né? Com certeza. Ah, cara, tem uma cena no banheiro que é muito semelhante à cena do banheiro do 2, no começo. Muito parecida. Um destaque desse jogo, a trilha sonora. Muito boa, usa muito sintetizador, uma coisa que eu gosto, um negócio meio IBM industrial, que eu amo de paixão, então vai nessa linha. Uma outra curiosidade desse jogo, vários momentos, o jogo ele tinha umas cores que saltavam tanto que, cara, me doía o olho, sabe? E ele também tem câmera fixa, muitas vezes você perdia o controle do seu boneco. É claro que gameplay em tanque conversa muito com a câmera fixa, né? Mas às vezes quando ela não é posicionada muito bem, o seu boneco some. E aí você fica meio sem direcionamento espacial, assim. E às vezes eu morri por causa disso. Caraca. Então é um jogo meio cruel nesse sentido também. Não dá pra negar. Você acha que funciona com a galera de hoje? Porque assim, Não. a gente tava acostumado. Com a galera de hoje? Não. A gente tá acostumado, meu. Quem jogou Resident Evil, o primeiro, quando saiu, cara, assim, ok. Às vezes seu boneco tava indo pra baixo na tela, você tava colocando o direcional pra cima, né? Não, mas você aprende. O lance o gameplay em tanque é o ideal pra câmera fixa. Porque quando a câmera muda, às vezes o pra cima vira pra baixo, e com o gameplay em tanque, o pra cima é sempre pra cima.
esquerda e direita, você gira o boneco no próprio eixo. Então funciona. Esse jogo ele te dá a opção de colocar um gameplay mais moderno. A remasterização do Resident Evil Remake ofereceu essa opção também. Assim como o Resident Evil Zero, a remasterização do Zero. Eu acho que não funciona para câmera fixa. Então esse jogo ele tá certinho. Ele poderia ter mais opção de acessibilidade, como basicamente 99% dos jogos poderiam ter. Mas, assim, visivelmente o nosso camarada aqui, o Olé, cresceu jogando esses jogos, se tornou desenvolvedor de videogame e fez algo que ele sempre quis fazer. Pra mim ficou clara a mensagem, sabe? Então é uma homenagem, né? E muito bem feito. O próximo também é uma homenagem. Homenagem. O próximo é difícil, hein? Você me falou, você assistiu, eu falei, eu comecei a assistir e parei. Parei, velho. Ó, desculpa. Ô, Maxon, ainda mais agora que eu tô trabalhando que nem um cachorro, velho. Todo o meu tempo, ele é regradíssimo. Porque senão eu não tenho tempo pra mim, cara. E aí quando eu entro pra assistir um negócio que fez parte da minha adolescência e formação do Romulinho gótico suave, sei lá, da época, não era, que eu era Red Banger, né? Mas o Corvo, cara, pra mim é uma das obras-primas lá do James O'Barr, que lá nos anos 90 foi magistralmente feito pelo Brandon Lee ali, inclusive foi o filme em que ele morreu, né? Morreu filmando. Tem toda uma atmosfera aí nesse filme de... A história, ele morre, cara. A história é trágica, o próprio James O'Barr escreveu O Corvo porque a noiva dele foi morta então, por um bêbado, foi atropelada por um motorista bêbado. Nossa, cara. E aí, a amada dele morre, né? E aí, ele morre também de uma maneira extremamente violenta. E aí, dizem a lenda que um corvo, né? Quando uma pessoa morre de uma maneira muito injustiçada, ele vai lá e dá uma outra chance pro cara voltar e resolver as pendengas. E o primeiro, pra mim, ali dos anos 90, acho que é 94. 94. O quadrinho é de 89. Eu só fui ler o quadrinho quando a Darkseid me mandou. Ou seja, muitos e muitos anos depois. Agora você imagina eu, Rômulo, de 94, tinha 14 anos, começando a jogar Vampire the Masquerade ali. E aí, é toda aquela aura dos anos 90 ali, do World of Darkness ali, cara. E um filme como o Corvo. Tudo conversava, né? É Zeitgeist da época ali. Eu não assisti o Corvo quando saiu, mas eu assisti o Corvo quando eu tinha uns 13, 14 anos e também mudou minha vida. Mudou minha vida, me tornou... É isso, cara, assim, é eu isso. seria uma pessoa diferente hoje se eu não tivesse assistido o Corvo quando eu era moleque, pela revolta, pela música, pela vestimenta, tudo. Meu primeiro contato com Nine Inch Nails, com Joy Division, com The Cure, foi tudo pelo filme do Corvo, com certeza absoluta. Não, a trilha sonora, cara. Pera, a ideia desse Corvo novo, quando foi apresentado, pô, eu gostei do trailer. A ideia era de, tipo, pegar tudo isso aí e fazer o mesmo pra uma geração nova. Eu acho que essa é uma das grandes funções de um remake. Aí tiraram Nine Inch Nails e colocaram o trap. Cara, isso aí tava no trailer. A proposta era essa. Tiraram a guitarra e colocaram o autotune. Tiraram o Brandon Lee e nada contra o Skarsgård, né, meu? O Bill Skarsgård é a única parte boa do filme, porque quem faz a Shelley nesse filme, uma cantora muito famosa chamada FKA Twigs, é a primeira atuação dela. Isso complica, cara. Complica porque a química dos dois, ainda mais que é meia hora, 40 minutos até acontecer o que no filme, no quadrinho, é coisa rápida. É a primeira cena, quase. E ainda pega algo de sobrenatural e coloca aí cargas extras de sobrenatural pra colocar como arquirrival. É um erro de montagem absurdo, cara. Porque assim, você vai entender no filme, começa com a violência, com a paulada na cara. E aí, conforme você vai entendendo, que vai passando as memórias, é a mesma coisa do Irreversível, cara. Que começa já na desgraça, na verdade você vai ficando mais desgraçado, e na última cena do Irreversível você fala, cara, que mundo cão, velho. E aí é isso aí, os caras não sabem montar filme, mano. E aí quer que eu fico lá 2 horas vendo o filme? Não vou ficar, vai tomar... Esse Rupert Sanders, que é o diretor desse filme, cara, ele não funciona pra fazer isso aqui. Você assistiu o filme do Ghost in the Shell que ele fez com a Scarlett Johansson? Assisti. A Vigilante do Amanhã. É muito ruim, ele fez aquele Branca de Neve também com a Charlize Theron, sabe? Ah, é dele? Então assim, ele é um cara que é pura estética, no sentido de ser, é só embalagem, é uma embalagem oca. E você nem viu a melhor cena do filme, que é a cena da ópera lá, que é uma sangria desatada, mas ainda assim não vale a pena. Não. É que nem meu avô falava. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso, cara. É isso que é esse Corvo novo. E eu acreditava nesse filme, eu realmente gostei do trailer, eu acho legal essa ideia de passar pra uma nova geração, passar o bastão e abraçar o que tá pegando hoje em dia a molecada, né? Infelizmente, o impacto é zero. E vamos também lembrar de uma coisa, em 94 ali, não tinha internet que nem tem hoje não, papai. Então, assim,
às vezes a pessoa assistiu o filme lá e depois de um ano ela foi descobrir que o Brandon Lee morreu no filme. Tá ligado? Não, muito tempo depois. Muito tempo. O que a gente tinha? Tinha a 7, tinha a Sci-Fi News, era o que a gente tinha de revista, de cinema. Voltando a falar de revista aí, ó. Era o que informava a gente na época, era muito boca a boca. Eu, moleque, ficava na locadora ouvindo as conversas dos mais velhos lá sobre os filmes. E muita coisa eu soube daí, muitos nomes de diretores eu fui marcando daí. Então, tinha uma dona de uma locadora perto da casa que eu morava, que ela falava isso, você gostou desse filme aqui? Pô, é do mesmo diretor aqui, é do mesmo ator aqui. É claro que a minha maior influência sempre foi o meu tio, né, com o que ele me mostrava, e foi o meu tio que me apresentou o Corvo também. Eu tenho quase certeza que o meu tio tinha um quadrinho do Corvo. Então, mais uma vez, pra quem tá aqui, que é novo, cara, Maxon, a gente veio de uma época, não tinha streaming. Você tinha que ir lá no fim de semana lá, ou reservar sua fitinha ali, VHS, pra assistir quando era lançamento. Às vezes tinha que ter sorte pra chegar, porque às vezes lançamento o pessoal não fazia nem reserva, era o que chegasse e levava, porque senão ficava injusto. Cara, e eu não sei se eu já te falei, porque eu fui dono de videolocadora, né? Já falou. E eu não sei se eu te falei, mas eu sempre tentei trabalhar em locadora, mas eu acho que a moça lá não me contratava por causa dos filmes que eu alugava. Porque, tipo, né? Porque eu vou contratar esse moleque bizarro que só leva desgraça. Olha, Max, tem gostos peculiares até hoje. Mas era meu sonho trabalhar em locadora quando eu era moleque, cara, juro pra você. As locadoras de videogame, pra mim, da minha adolescência e infância, eram excelentes nesse sentido. Agora, de filme, infelizmente, nem tanto. Tanto que era o meu tio mesmo. Um pouco tempo depois foram as revistas e as listas, né? Eu gosto do Jason, eu tenho mais 8 Jason pra ver, beleza. Que locadora que tem os que eu não vi ainda? Aí eu ficava puxando a minha mãe, a locadora era longe. Ela me levava de final de semana uma vez por mês, aí eu pegava aquele Halloween raro de achar, aquele Fred Krueger difícil de achar. Tem o seu tio, terror. Tem o tio do Gilson Mar. Eu não sabia. Tudo que o Gil chegava na redação da Gamers lá, quando ele não trabalhava ainda, e aí falava, não, meu tio já jogou, meu tio fez isso. Que legal. E tem o meu tio Vanderlei também, que hoje, porra, tá só o caco também, infelizmente. Meu tio, ele gravou comigo um episódio do Lovecraft. É o meu vídeo favorito do Mais Que Horror. Eu sei, eu já assisti. E aí, meu tio foi o cara que primeiro comprou um videogame. Muito bom. E aí ficava jogando conosco lá, o Atari na época, né? Nos anos 80, né? Tinha que fazer episódio só das histórias dos tios, cara. Ia ser muito maneiro. Meu tio tá muito bem ainda, continua dando aula na USP. Meu tio é professor de filosofia lá na USP, né? Ele continua lá, na atividade. Muita coisa se explica agora, viu? Mas é isso. Então, tristeza esse Corvo 2024, justificado o fracasso, o fiasco que foi nas bilheterias. O próprio diretor do filme clássico, o Alex Proyas, zoou o filme. Não, tristeza no mau sentido, né? No sentido ruim, porque o filme realmente é triste. É uma tristeza, é péssimo. Assim, tudo que muda não acrescenta nada e tudo que faz de diferente é absolutamente insignificante perante o clássico. E a gente tá muito aberto aqui a novas possibilidades, né? Tudo bem que a obra master ali, primeira, é uma coisa muito difícil de você alcançar. Não, mas a ideia do remake não é essa. A ideia do remake é atualizar para uma nova geração. É passar o bastão. E o trailer me pareceu seguir nessa linha. Acontece que esse diretor é fraquinho pra fazer um negócio desse. Ô, Maxon, fica questionamento aqui, ó. Não funcionou pra nós. Mas quem sabe pra alguém funcionou. Exatamente. Eu não conheci ninguém. Eu tenho conversado sobre esse filme com um monte de gente. Você assistiu? Você gostou? Comente aí. Agora, o que eu assisti e amei é o próximo aqui. Infestação. Filme francês de aranha. Filme de ataque animal. Aranhas reais usadas no filme. Escrito e dirigido por um cineasta chamado Sébastien Vanissé, eu acho que é essa a pronúncia, você que me fala aí, Romulo, você que manja. É isso mesmo. Que filme excelente, demorou muito pra estrear aqui no Brasil, foi adiado inúmeras vezes, mas finalmente está disponível no cinema. Infestação, filmaço. Cara, assim, amo filme de ataque animal. Esse filme aqui tem das cenas mais horripilantes de ataque animal que eu já vi, aquela cena do banheiro, Romulo. Cara. Antes da coisa pegar, né, porque assim... Basicamente assim, mostra que essa aranha veio de um deserto, foi difícil capturar essa aranha, foi parar ali um contrabandista de bicho, e aí um cara que cuida de animais exóticos, animais peçonhentos, ele vai lá, ele é meio um trambiqueiro ali, ele faz uma troca por tênis, e aí ele consegue e leva pra casa. Vou fazer um adendo aí rapidão, cara. Eu sou herpetólogo amador, né, cara? Eu amo répteis. Tudo que é tipo de bicho maluco, amo aracnídeos, cara. Amo todas essas coisas, cara. Desde que a gente já sabe essa história, né? Porque eu tive um monte de bicho quando era criança, bicho que podia até ter me matado e eu não sabia porque eu era criança, entendeu? Nos anos 90 ali, cara, não tinha não esse lugar de você conseguir. Era tudo bicho traficado, era a feira do rolo, essas coisas assim. E a gente não tinha informação nenhuma. E hoje eu queria só falar pra você, se você é um cara que você gosta de animais exóticos, de répteis, de pogona, iguana, as serpentes em geral, enfim...
existe hoje lojas onde você pode ter esses animais legalizados com chip. Existe uma loja em Campinas, cara, que chama Da Silva Sauro. Que demais. Cara, e é maravilhoso. Você vai lá, todos os caras que trampam lá estudam biologia, os caras sabem do que eles estão falando. Você pode comprar fóssil lá, pedacinho de fóssil, cara. Pô, eu queria um Archaeopteryx, cara. Eu juro pra você, meu sonho é ter aqui na minha casa a cabeça de um Triceratops. Na cozinha ali. O fóssil que eu tô falando é um ossinho pequenininho, na cabeça. É um ossinho pra você fazer um colarzinho, entendeu? Mas assim, certificado que o bagulho tem, sei lá, 40 mil anos, cara. Eu tive uma tarântula quando eu era moleque, Romulo. Meu avô, lá de Minas, ele tinha um terreno grande que ele cuidava e ele pegou uma tarântula e me deu. Porque eu era maluco também pelos bichos quando eu era criança. Continuo sendo. Ontem, nos anos 90, não se podia ter isso. Tipo, e hoje tem, cara. Então se você é um cara que você compra bicho contrabandeado hoje, você é um... Entendeu? Porque esses bichos 400 que vem, sobrevive 2. E você tá fazendo merda, entendeu? Vai lá, você quer ter um bicho, você gosta? Vai lá na Da Silva Sauro, vai em outras lojas aí, o Mundo Animal, perto lá da Ceasa, aí em São Paulo. Aí tem um monte de loja grande, cara. Rômulo, vamos falar da infestação. Tá bom. Porque, tipo, eu tentei dar a sinopse em uma linha. Porque, assim, tipo, tem isso. Tem a história lá de que ele não tem um relacionamento muito bom com a irmã, por causa do lance do apartamento lá, de que eles vão perder o apartamento. Ficou claro que eles se conhecem muito, rola uma amizade forte entre a vizinhança ali, mas alguma coisa tá fragilizado ali, e aí no meio disso tudo a aranha escapa e ela começa a procriar loucamente, e aí essas aranhas começam a tomar proporções, né? Cresce rápido demais o bicho, e aí vai para uns caminhos que eu particularmente não esperava. O começo do filme pareceu muito real, extremamente realista. No final o negócio toma uma proporção assim que foge dessa ideia. Eu particularmente gostei. E assim, não é todo dia que a gente tem um filme de aranha de terror nesse nível, tão bem feito assim, com atuações tão boas. A gente tem Malditas Aranhas, Aracnofobia, tem vários filmes, né, cara? A gente tem mais ali na época do cinema radioativo, né, anos 50, 60, que tem ali um que eu particularmente gosto muito, que é um filme que chama Tarântula. Sabe, com exclamação de 50, sim. Acho que é 55, Maldição das Aranhas, dos anos 70. Não tem muito filme de aranha, pra ser muito honesto, de uma produção nesse nível. Esse ano a gente teve 2, além da Infestação, teve aquele Sting, Aranha Assassina, que é bom também. Mas essa produção francesa, cara, eu não sei se ela tá com um pezinho no New French Extremity. Pode ser, mas, hein? Assim, pode ser. Quem tem problema com aranha, assistir esse filme passa mal. Vai passar mal. Essa cena do banheiro que eu comentei, ela é muito realista. Que nem quem tem problema com agulha assistir a Substância. É isso. Boa. E você falou o negócio da proporção, sabe o que me lembrou, cara? Proporcionalmente falando assim, de final, não sei o quê, o final daquele filme lá nas Águas do Sena lá, cara. Eu acho que esse ainda vai além, né? Porque afinal de contas ele vai, basicamente Paris, aqui a gente tá falando de um prédio. Mas ainda assim, ele abraça essa ideia e no final das contas acaba sendo tipo Resident Evil da vida, assim. Mutações genéticas, aberrações biológicas, Umbrella Corporation envolvida no negócio. Eu entendo, eu conversei com amigos sobre esse filme, do tipo que não gostou muito dessa parte mais, entre aspas, viajada. Eu gosto. Porque a progressão é bem feita, a crescente eu achei que é bem construída, porque ainda assim foca muito nos personagens, na sobrevivência deles ali. Tem um pano de fundo grande ali, não é do Ney da bagulho né? Tem uma progressão. O roteiro é ligeiro, é um bom roteiro, com boas atuações e muito bem feito, de fato usaram muitas aranhas reais. Diferente do Corvo. Não, mas você tem razão, é isso mesmo. Eu estou com raiva, cara. É horrível. Mas a gente tinha que fazer o yin yang aqui, falando daquela tranqueira do Corvo, falando da Infestação, que é excelente, altamente recomendado. Pra fechar, Ataque Animal, Rômulo. Filme favorito de Ataque Animal. 3, 2, 1, vai. Barão. Não tem como, né? Eu não sei, eu veio na cabeça. Não, mas não tem como. É o número 1. Isso não tava combinado. Você me pegou de calças curtas, cara. Isso não se faz. Mas é o meu também e acabou. Eu sou uma pessoa que eu fico desesperado quando alguém me pressiona. Você falou de calças curtas, eu lembrei aquela cena do tubarão, que tá todo mundo mostrando as suas cicatrizes, lembra? Sim. Aí, isso aqui, ó, mostra lá uma cicatriz, isso aqui foi uma barracuda. Isso aqui foi um tiro que varou aqui. Aí o biólogo mostra assim, abre a camisa, aponta pro peito e fala o nome da pessoa, da amada. Partiu meu coração. Ô, Max, agora pensando bem, tem vários assim, né? Tipo, se parar, tem aquele que o Idris Não, era só um. A gente já fez um programa de Ataque Animal, a gente pode fazer mais. Se o pessoal pedir, eu acho que é um belo momento. E pra fechar, quase 100 edições do Osso de Gente Morta, a gente vai ter o nosso primeiro convidado especialíssimo aqui pra falar sobre Dead Rising Deluxe Remaster. Eu nunca pensei na minha vida que ia ter um especialista em Dead Rising, cara. Nunca.
Mas ok. Cara, não é maravilhoso? É o mundo nos surpreendendo, né? Cada vez mais. Eu tô feliz, eu quero é mais. A gente tá aqui com um grande amigo nosso, o Própolis, Rodrigo de Faria Jorge. Tem uma longa jornada aí em videogame, já trabalhou de muitas maneiras, não, Própolis? Sim, sem querer querendo, eu já acabei trabalhando com videogames há bastante tempo. Até o meu último emprego relacionado com games também. Pois é. Você quer falar um pouquinho? Se apresenta aí pro pessoal, por gentileza. Eu sou o Rodrigo Própolis, eu já sou mais velho do que boa parte das pessoas que estejam ouvindo. Acho que não. Eu tenho 47 anos. Ô, louco. Ah lá, ó o Rômulo. O Rômulo já achou que era o mais tiozão aqui. Sempre sou eu. Não, sempre sou eu, esse é o ponto. Mas enfim, eu trabalho com games há muito tempo, eu sempre fui apaixonado por games. Meu primeiro videogame foi um Atari 2600, há muito tempo atrás, e mesmo quando eu não trabalhava com games, acabava caindo nos games de qualquer forma. E eu acho super bacana por conta disso, entendeu? Sempre envolvido com videogames. Maravilha. E a gente foi colega por 3 anos, né, Própolis? A gente se falava ali pelo Teams da vida. Exatamente. Fomos colegas de trabalho, apenas cruzando oceanos aí. 5 horas de fuso de diferença. Peraí, você não tá baseado no Brasil, então? Eu moro em Dublin, na Irlanda. E eu trabalhava no escritório principal da Keywords e o Maxon trabalhava no escritório daí do Brasil. De São Paulo, é isso aí. E justamente foi nisso, né? Tem bastante brasileiro aí, né? Bastante brasileiro em Dublin, né? Muito. A cada ano aumenta o número de brasileiros. Eles dizem até que muito em breve talvez nós passaremos os poloneses em número de estrangeiros aqui. Rapaz. Caramba. Então, e foi no Dead Rising que a gente viu essa deixa maravilhosa pra trazer o Própolis aqui, porque foi um dos últimos projetos que eu gerenciei lá na Keywords. Né? Esse Deluxe Remaster não é só uma reformulação gráfica de gameplay, mas também é inteirinho localizado, com dublagem, texto, e foi um projeto maravilhoso de se fazer, que, ao contrário de tantos outros, não deu dor de cabeça, tudo correu bem, com um monte de gente maravilhosa envolvida. Foi, assim, uma satisfação gigante fazer parte disso. E aí, conversando com o Própolis justamente sobre esse lance da localização, que a gente trabalhava junto nessa, né? Cada um em uma frente diferente, que ele veio me dizer que Dead Rising é o jogo favorito dele. O Dead Rising lá de trás, né? Acredite se quiser. O Dead Rising me fez comprar o 360. O jogo é de 2006, o original, né? A franquia Sim. tava meio que largada há uns bons 8 anos, assim, né, Própolis? Sim, eles só lançaram não, né? Eles pegaram só a versão do primeiro Dead Rising, eles só pegaram a versão de PC e aquela foi considerada a versão remaster e lançaram pro Xbox One. Isso da primeira versão, até a gente chegar nesse Deluxe Remaster. E o 4, que foi o último jogo original, a própria Capcom lá de Vancouver, que fazia esses jogos, fechou, Sim, né? Sim, não existe mais. Eu acho que a partir do 2 já não foi mais equipe japonesa cuidando, ou foi a partir do 3. De qualquer forma, fechou isso aí. A gente tava desde 2016 sem o Dead Rising original, então eu fiquei muito feliz quando anunciaram esse novo, de fazer parte de Dead Rising. Como eu disse, né, foi o jogo que me fez comprar um 360, não foi necessariamente um jogo de lançamento, mas foi ali muito próximo do lançamento. Aquela capa lá com aquele selinho de "Este produto não tem qualquer relação com o Despertar dos Mortos do Jorge Romero", que é tão parecido, mas que precisou desse aviso. Precisou de aviso, aí tem, né? Mas aí, quando eu joguei o jogo, eu confesso que foi difícil, assim. Ele não bateu, ele não era o que eu esperava. E eu fiquei batendo cabeça com o Dead Rising por muito tempo, depois no 2, no 3, no 4, porque é aquilo, né? A Capcom não ia fazer mais uma franquia de zumbi séria, com aquela coisa, uma história, né, profunda. E por mais que Resident Evil ainda esteja ali de mãozinhas dadas com o trash, o filme B, que é algo que eu amo, o Dead Rising foi para um lado muito mais arcade de ser, Sim. assim, abraçou a galhofa de todas as formas possíveis e tal. E eu acho que só caiu essa ficha pra mim agora, Própolis, com esse Deluxe Remaster, com o tanto que eu me divirto jogando esse jogo. E eu aceito o jogo pelo que ele é, e gosto dele pelo que ele faz. E não fico nessa de querer que o jogo se molde à minha vontade, entendeu? Esse é o ponto. Dead Rising, cara, ele é um jogo muito divertido, né? Você pega qualquer coisa, você desce a bordoada no zumbi, É tipo isso. junta uma galera, pega um carro, começa a atropelar todo mundo. Não tem limites, né, cara? Mas esse é o ponto, sabe? Porque numa ocasião real, o que a gente pensa que a gente poderia usar? Você vai usar qualquer coisa pra se livrar dos zumbis. Eu enxergo a galhofa dentro de Dead Rising, mas o que me prende de fato é a história principal do jogo, que é muito elaborada. O Maxon tava falando sobre Resident Evil, sobre talvez ser uma lore bem elaborada, mas a história do Dead Rising 1, se você para pra pensar só na história do jogo e deixar a galhofa de lado, é uma crítica social gigantesca.
principalmente com os americanos. Peraí, agora eu vou ter que... porque eu nunca tinha olhado por esse prisma aí, Não. cara. Nunca. Especialmente com relação aos psicopatas, né? Você para e analisa cada psicopata, cada chefão do jogo, diz respeito a algo. Nunca tinha parado pra pensar Desde nisso. o começo da história. O grande plot, eu posso falar do grande plot? Pode falar tudo, porque afinal de contas, o jogo é de 2006, né? Esse jogo aqui não mudou nada, ele só deu aquelas qualidades de vida que chamam, né? Especialmente com relação ao esquema de save. Sim, extremamente. O jogo ele é muito mais amistoso. Se você parar pra pensar aqui pra você, por exemplo, pegar a conquista de sobreviver a 7 dias dentro do shopping. 7 dias no horário nosso são 14 horas de jogo, ou seja, 14 horas que você tem que ficar vigilante e jogando o jogo pra conseguir essa conquista. E eu imagino que dessa vez... Então, no remaster, você pode adiantar o tempo. Você vai perdendo vida gradativamente, você perde 1 barra de energia a cada minuto e 40, a cada 100 segundos. Então você tem que fazer um cálculo que você tem 12 barras de energia e você calcula quanto tempo você tem pra você ter que comer alguma coisa de novo. E na época, eu lembro no 360, eu coloquei alarmes. Eu ficava assistindo filmes e aí tocava o alarme, eu voltava pro jogo, me alimentava, colocava o alarme de novo. Ia assistindo alguma outra coisa até eu conseguir fazer as 14 horas pra fazer a conquista. Nesse novo eu fiz em 3 horas a conquista dos 7 dias, que te permite acelerar o tempo. Você cita isso como uma das características novas que esse jogo traz. Uma das. Isso é uma coisa que, claro, a gente vai conversar a respeito, né? Eu queria que antes disso você me dissesse como o jogo pegou pra você lá atrás. Se lá atrás você já assumiu ele como amei isso aqui de paixão. Sim, foi. Eu posso chamar o Dead Rising de roguelite, Maxon? Especialmente o clássico, né? Porque você morre e você recomeça com o que você evoluiu do Frank, né? Isso. Eu queria que você me falasse sobre isso, mas também que você desse, sabe, aquele en passant, assim, desse um resumão pra quem nunca ouviu falar de Dead Rising, qual é que é a história. Sim. Inclusive a gente tem filme, né? Tem 2 filmes de Dead Rising. O Frank já virou personagem de cinema. Exato. Ele não é o protagonista de todos os Dead Rising, mas ele é o grande herói, entre aspas, da franquia. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, por gentileza. O que eu acho sensacional do Dead Rising, já no início do jogo, é lembrar bastante do Madrugada dos Mortos, né? É que fala Madrugada dos Mortos, já me dá um negócio, assim, sabia? Sério? Chato. É porque Madrugada dos Mortos é um remake do Zack Snyder. O Despertar dos Mortos é o clássico do George Romero. Tá bom, se eu for falar em inglês, aí vai ser o primeiro, o Dawn of the Dead. É que aqui traduziram errado, né? Traduziram com nomes distintos. Então sempre me pega isso nesse sentido. Exato. Eu traduzi o nome original. Esquece o Zack Snyder, tanto que eu terminei de assistir o do Zack Snyder. Eu só assisti o primeiro. É o primeiro filme dele. É um dos primeiros filmes de zumbi maratonista, já influenciado pelo extermínio, né? Sim. Então imagine se no Dead Rising os zumbis corressem. Seria um outro jogo, né? De qualquer forma. Pois é, mas é que me tocou logo no começo um helicóptero indo parar no shopping e me lembrou logo o original do Romero. Ah, sim, em todos os sentidos, com certeza. Só que a história de Dead Rising me tocou muito mais, principalmente na época em que eu me encontrava na minha vida. Eu ainda era vegetariano, eu fui vegetariano por 10 anos e a história do jogo corre por conta de experiências do governo americano com um inseto que tinha um reagente que ele, ao picar o humano ou o ser vivo, o transformava em zumbi. E o governo americano usou isso para criar gados zumbis, ou seja, que não consumiriam água, não consumiriam ração e faria todo mundo comer aquela carne e com custo muito menor para os produtores. É, tanto que esse lance do mosquito tá ligado no gameplay, né? Em muitos momentos você mata o mosquito como se fosse um pensamento de colmeia, né? Exatamente, o pensamento de colmeia mata tudo que tá em volta. E essa história, na época, para mim, me fascinou. Eu falei, que sensacional. E principalmente, como você citou, Maxon, as histórias por trás de cada psicopata, que relata o modo de ser americano e que não mudou em 18 anos. Por isso o jogo hoje, o Deluxe Remaster, ele é atual, do mesmo jeito. Quando você pega aquela família com os 3 atiradores, eles falando sobre o direito de ter armas, que eu sou americano e eu posso ter armas, é muito atual. Tudo é muito atual ainda no jogo. Porque a sociedade não mudou tanto assim. Ele transforma em arquétipos esses serial killers, absolutamente, né? Do tipo, você já viu isso aqui. É triste a gente não ter visto isso só na ficção, mas já ter visto tudo isso em noticiário também. Exatamente, né? Esse é o grande ponto, sabe? Inclusive sobre o que o agro faz e etc. É uma crítica mordaz a esse sistema de consumo
sem parar do americano. Não só do americano, né? Se estende pra tantos outros lugares, com certeza. Isso foi o que me fixou com o jogo. E aí, isso tudo do ponto de vista de um repórter, porque o grande diferencial, se a gente for colocar do lado do Madrugada dos Mortos, é que o Frank West ele vai para lá porque ele quer. E essas 72 horas, que é o modo principal de jogo, é que ele espera o resgate do helicóptero. E aí, nessa busca pela verdade, pra fazer esse grande furo de reportagem e tal, ele pode ou não salvar outras pessoas que estão ali dentro do shopping também. Sim. Que era uma das coisas mais famigeradas. Não por conta disso, tem 5 finais, são 5 finais do jogo. E esse novo mantém isso, né? Mantém tudo. O remaster mantém até a localização de cada item do jogo, está no mesmo lugar no remaster. Eu fico pensando que eles devem ter usado a mesma máquina. Eu fico com esse pensamento simplista, assim. Eu sei que não é isso, mas pra mim, assim, parece que eles usaram a máquina toda, inclusive física, e só remodelaram todas as texturas e bonecos. Porque o jogo, ele é escrito a cada ponto como o primeiro jogo mesmo. Eles passaram no triturador da RE Engine e saiu o jogo desse jeito. Exatamente. Tanto que eu acho que se a Capcom ficar satisfeita com o resultado desse jogo em termos de venda, a gente vai ver isso acontecer a rodo. Não só com Dead Rising 2, mas com sabe-se lá mais o que, né? Que eles podem fazer esse mesmo tratamento, que não é assim tão complexo, tão difícil do que um Resident Evil 3, 4, 2 remake. Esses remakes de Resident Evil, né? Exato, eles sempre jogam pra um terceiro, né? No caso, a New Bards, né? Aquela parceira da Capcom que já Exatamente. fez o Resident Evil Resistance, participou ali do remake do 3. E é interessante pensar que, a Capcom tem lançado muitos pacotes desde sempre. E esses pacotes de Phoenix Wright, saiu o pacote de Marvel's Capcom agora, que é excepcional. E aí, no meio disso, existem também, tem os remakes numa ponta, remake de Resident Evil, que é uma coisa multimilionária, super produção, né? Os pacotes, especialmente os de Phoenix Wright, que vários nunca tinham sido traduzidos para o inglês. E aí, no meio do caminho, o Dead Rising agora, com essa edição bizarra que não se entendeu muito. E foi do nada, né? Exato. Anunciado, já com data, mostrando qual é que era, teve aquele Capcom Spotlight com os produtores do jogo comentando como foi fazer e como foi traduzir para essa versão nova. Que é sensacional. Era isso que eu queria saber. Que é sensacional. Eu comprei o jogo, não desgrudei do sofá, joguei até terminar e depois fui fazendo aos poucos, porque eu tenho uma filosofia meio boba de que todo jogo que eu gosto muito, muito mesmo, eu me proponho a fazer os 1000G do jogo, ou a platina do jogo, se assim. Mas o Romulo também tem isso. Ele fala que, né, o jogo é difícil, não sei o que, mas ele tem muito isso, especialmente com os da From Software, né, Romulo? Ah, eu gosto pra caramba. Mas eu gosto de diversão também. Então, pô, matéria de diversão, cara, não tem igual. É muito zumbi, né, cara? Parece aqueles jogos, aqueles isométricos, assim, que tem os bichinhos pequenininhos e você é pequenininho ainda, mas só que você é grande, os caras são grandes também, né? É meio isso mesmo, parece aquele jogo de Dungeon Crawler, um monte de inimigo. Vai vir na horda, e você limpando e fazendo combo, é maravilhoso. Imagine o Vampire Survivors de Dead Rising, já que agora tem até os Survivors-like, né, que estão chamando, que tem saído a rodo esse tipo de jogo. Nossa, poderia. O Dead Rising se aplica. É tipo, o Frank West puxa um Game Boy, assim, e começa a jogar um minigame lá dentro do jogo, que é o Dead Rising Survivors da vida, assim. Eu jogaria. Nossa, seria fantástico. O Frank West é fotógrafo, né? Ele dá fotógrafo de guerra. Isso. Ele dá umas camarazadas lá no Marvel's Capcom. Ah, no 3, excelente ele no 3, pode crer. Ele dá os flashes. Isso, verdade, tem ele, né? Eu acho que é no Ultimate que ele entra. O flash deixa os caras tontos, né? Isso. Própolis, fala um pouco dessas grandes diferenças. E se você achou que algo tirou um pouco daquela dificuldade, digamos, porque muitos desses recursos novos são de acessibilidade. Porque o jogo original, ele era um jogo casca grossíssima, né? Você citou aí só um exemplo, esse lance das 72 horas. Digo, muito mais que isso, né? De todos esses 7 dias. E aí o intuito agora era, de fato, tornar o jogo mais acessível de muitas maneiras. Isso tirou um pouco pra você? Eu queria que você falasse um pouco mais dos pontos. Pra mim só tornou o jogo melhor, muito mais acessível, sabe? A única coisa que eles mantiveram a dificuldade foi pra se conseguir o Mega Buster, com 300 tiros e que mata quase tudo no jogo. Pra esse você ainda precisa matar 53.594 zumbis, que é uma tarefa um pouco árdua, demora por volta de umas 3 a 4 horas pra você conseguir fazer isso, pra ficar fazendo esse grind todo. Mas depois que você faz isso, você tem a arma e te ajuda demais no jogo. Essa foi a única coisa que eles deixaram tão difícil quanto o original. De resto, tem uma conquista, por exemplo, no original, que você tem que matar 1000 inimigos sem usar nenhuma arma, só na mão, que também é uma tarefa bem árdua. Nesse, eles trocaram, você precisa matar 30
soldados, na parte do jogo em que aparecem os soldados, só na mão. Então, ele foi ficando mais fácil nesse aspecto. Mas é pra quem é completacionista, especialmente quem liga pra conquista, troféu. Pra quem não é... Quem não é, tá errado. Eu não sou, definitivamente. Tá errado, Max. Tá errado. Eu ligo, 3 pulos pra trás. Porque tá dando um monte de troféu. 3 pulos pra trás na lua minguante pra ganhar um troféu de bronze? Não. Maravilhoso. Eu não me importo com Maravilhoso. isso. Não tenho nada contra quem gosta, que fica Tem claro. sim, você não gosta. Mas eu faço... Não, não é algo que me faz eu jogar um jogo por isso ou por aquilo. Eu vou até o limite do que, tipo, beleza, esse jogo aqui já me deu tudo que eu quero, que eu já tô satisfeito com esse jogo, vou pro próximo. É tipo isso. Não quer dizer que eu fiz 1000G, que eu fiz troféu de platina. Isso pra mim é irrisório. Você lembra quando você alugava jogos na locadora? Que a gente não tinha jogos piratas e a gente alugava o jogo e ficava com esse jogo o fim de semana inteiro? Com certeza. Nós esmiuçávamos o jogo todo. Entre muitas aspas. Hoje em dia a gente não tem tanto isso porque a gente tem uma biblioteca gigante pra escolher. Mas eu consigo considerar o 1000G, pelo menos pros jogos que eu gosto muito, é que eu esmiucei cada ponto do jogo. Você valorizou cada centavo seu, meu. Se você me der Dead Rising agora pra jogar, eu sei salvar todos os sobreviventes. O negócio prolonga a extensão do jogo. Não só isso, o próprio. Se você deu valor a cada centavo que você pagou, meu. Exatamente, exatamente. O que eu quero dizer é que isso pra mim não é um recurso que muitas vezes eu tiro proveito. É isso que eu tô querendo dizer. Mas o Max vai ficar falando que não, mas ele tem mais troféu que eu. Mas é pura consequência, assim, absolutamente. Tudo bem que o Maxon joga uma quantidade realmente grande de jogos, né? Então... Ele não dorme, mano. É filme, é livro. A gente já conversou disso, hein, Maxon? Aí você só fala a mesma coisa. Eu durmo pouco. Você não dorme, velho. Fala a verdade. Você, mano... É o hiperfoco do Max. É tipo o Gil, que edita nosso programa aqui. O Gil, ele me ensinou um bagulho que se chama Power Nap. Você já viu isso aí? Que Power é isso? Nap, sim. Power Nap, opa. Que é isso? É um negócio que se você descobrir, Max, é melhor não descobrir, porque aí você não dorme nunca mais. Power Nap? Meu Deus, não é possível. Depois você pergunta pro Gil Somar. Olha, o Rômulo bota o Gil nesse tipo de situação. Aliás, o Gil também é um grande apaixonado por Dead Rising. Gosto. Ele só não tá aqui com a gente porque ele ainda não jogou o Deluxe Remaster. Poxa. Então, ele estaria aqui com a gente, com certeza. Seria maravilhoso. E assim, e só pra dizer, o Frank West de fato entrou no Ultimate Marvel vs Capcom 3. Então ele participou mesmo. E que mais que tem de diferença, de melhoria? Eu sei que tem o lance do save, né? Que agora tem save point. Exato. Adiantar o tempo é a melhor coisa que eles fizeram pra esse jogo, sabe? De você poder adiantar o tempo no seu relógio. Então você pode fazer... Se você quer seguir apenas a história do jogo e não salvar ninguém, você pode escolher ter esse final no jogo. Você vai passando de caso a caso, só passando o tempo no relógio. Mais rápido. Se você não salva as pessoas, você não passa de nível em determinado ponto do jogo, né? Porque no começo, beleza. Exatamente, tem isso. Você sofre penalidades também por fazer isso. Porque no final das contas, você só evolui salvando gente. Matando zumbi vai ficando cada vez mais difícil de evoluir daí, né? Exatamente. Mas você pode apenas só ganhar o furo que o Frank West precisa pra... Então, funciona desse lado. Mas pra fazer o melhor final, você tem que salvar, se não me engano, 50 pessoas. 50? Não é fácil fazer isso, cara. Nem com esse jogo novo. Não é fácil. Nem com a IA melhorada, a inteligência artificial. Eu ia comentar isso. A IA tá muito melhorada. Porque era a parte bem revoltante do clássico, né? No primeiro era terrível. Tudo bem que mais pra frente no jogo você pega um dos livros que faz a IA melhorar um pouquinho, mas ainda assim E você não ter a possibilidade de save, por exemplo, que tem em cada troca de parte do jogo. Por exemplo, se você vai pro parque, ele cria um save automático ali. Isso. Então se você morrer ali, você não vai voltar lá do seu save. Você vai voltar do save automático. Ainda que o jogo incentive você a recomeçar, né? Inclusive com umas mensagens do tipo, você não quer começar de novo, você mantém todas as suas evoluções. E de fato é um facilitador. Se você for jogar a primeira vez e vai só querer acabar como um jogo convencional, aí entra o aspecto roguelite que a gente tava falando, né? E ainda mais quando a gente pensa que esse jogo é de 2006, ele trouxe essa característica numa época que, o Rogue é um jogo de décadas atrás de qualquer forma, mas não é essa loucura que é roguelike e roguelite de hoje em dia, né? Eu tava pra te perguntar exatamente isso, se o Dead Rising foi um dos primeiros jogos modernos a implementar roguelite. De uma maneira que assim, né, pra muita gente era um impeditivo, muita gente via nisso um desafio adicional, gostava mais do jogo por isso. Eu, quando joguei a primeira vez e morri e recomecei o jogo, falei, que diabo é isso, né? Não é alguma coisa que você tá acostumado em 2006 com esse formato de jogo. Exato. Aí depois veio o Spelunk, né? Porque teve um Spelunk novo
que saiu para Live Arcade, PSN, que aí de fato explodiu de popularidade esse formato de jogo, que se aplica, né? É um formato de jogo, né? Se aplica a tudo quanto é tipo de jogo, dá para você colocar dentro desse formato. Do Dead Rising o Hades, que dá para dizer que é o mais famoso dentro desse formato dos últimos anos. A Vampire Survivors, como estávamos falando. Pois é. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que o jogo novo, ele também conversa com quem tem no jogo clássico o jogo da vida. A gente não conversou sobre isso, mas eu tava um tanto quanto receoso se você tinha gostado tanto quanto, se todos esses recursos de acessibilidade poderiam ser um impeditivo no sentido de tirar o que fez você gostar do jogo original. Não. Como eu disse, o que me pegou no jogo foi a história, mas também o sistema do jogo todo. Eu acho que se encaixa muito bem com a proposta mesmo, falando da galhofa e tudo mais. Eu acho que esse formato que foi feito o jogo, ele colabora para que você continue jogando. Mais um dos motivos para me fazer gostar do jogo. E você gostou da dublagem, da localização? Sensacional, ficou muito boa. É muito palavrão, encaixou bem, né? Então aí deu um orgulhinho esse jogo. E eles adaptaram também o jogo para os dias atuais, sabe, Maxon? Por exemplo, eles retiraram do jogo foto erótica. Você tinha, num dos desafios, um dos psicopatas, ele é um fotógrafo também, e aí ele desafia o Frank a tirar fotos melhores que a dele. E no primeiro jogo, a foto em que ele pedia pra você tirar melhor que ele pra ele avaliar, ele queria uma foto erótica. E no Deluxe Remaster é uma foto cômica, você tem que tirar uma foto cômica, que no jogo foi traduzido como burlesca. Burlesca. Você tem que tirar uma foto burlesca pra mostrar pra ele. Aliás, esse cara é chato, hein? Ele é muito chato. Eles tiveram esse cuidado, sabe, de adaptar os jogos pra nossa consciência de hoje. Isso foi muito bom também, no meu modo de ver, né? Você acha que a gente vai ter Dead Rising 2, Deluxe Remaster, Dead Rising 3? Eu gostaria muito, porque a história do 2 também é boa. Não tanto quanto a do primeiro, mas é boa também. O 2 é o do cassino, né? Então, eu só não sei se o protagonista vai ser uma chave que entregue um jogo melhor, sabe? Talvez se eles fizessem o Off the Records, que é também com o Frank, talvez seria uma melhor opção. O Off the Records, ele era um jogo digital mesmo. Ele não era um jogo parrudo, assim. Exato. Era um jogo mais modesto, de proporção de tamanho, né? Ele acabou virando um jogo mesmo, porque entre o 2 e o Off the Records, a gente teve 2 jogos de live arcade, né? Dentro da franquia Dead Rising? O Case Zero e o Case West. Mas eles eram DLC ou eram jogos à parte mesmo? Jogos de live arcade. É, bom dizer que o Dead Rising ficou exclusivo de 360 um tempo. Isso. Depois saiu uma versão de Wii, com mantidas as devidas proporções. É terrível. E só o Dead Rising 2 que foi lançado pro PS3, né? O primeiro nunca chegou ao PS3. Só chegou nesse modo, entre aspas, remaster de 2010, eu acho que é, a versão de PC. Aí estava disponível no PlayStation 4, né? No 4, que é a mesma versão do Xbox One. Eu lembro daquela edição do Dead Rising 2 que vinha com o tubinho de ensaio, com a substância dentro. Caramba. Eu me lembro de algo assim. Você lembra disso? É a Zombrex Edition. Isso. É especialista, cara. Me lembrou que na última visita que eu fiz a uma loja de games aqui, tinha essa versão pra vender. E eu não comprei. Aí não dá pra te defender, não. Muito caro? Ela só veio com a case de metal, só isso, sabe? Ah, não veio o resto? Não veio completo, só tinha a case de metal. É, ele vem com uma seringa, né? Não é um tubinho, é uma seringa, eu tô vendo aqui. Enfim, eu deveria ter comprado. Ah, Própolis, maravilha, cara. Então a gente fica muito feliz de receber você aqui pra falar do seu jogo favorito. Vai estar lisonjeio. E eu fico honrado e feliz de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece e espero que você tenha gostado. Espero que você volte mais vezes pra falar de mais desgraceiras aqui no Osso Gente Morta. Estamos ao dispor. Muito obrigado. A gente que agradece, Própolis. E depois dessa visita, que o Maxon falou no começo, não é todo dia que a gente recebe visitas tão ilustres, não é todo dia que a gente recebe ninguém. Então, assim, se tá aqui, meu amigo, você pode ter certeza que É muito especial. Então é isso aí. E pra fechar com chave de sangue, temos aqui a Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar então, Romulo, o primeiro comentário do nosso episódio 97, Não Fale o Mal do Horror Corporal de A Substância. Começando com Cama, Mesa e Banho. Salve, seus lindos! A Substância é o filme que eu mais boto fé nesse ano. Alien também. Assisti um Long Legs por esses dias e gostei bastante. Me pegou muito, mas eu acho que eu esperava algo mais. Mas não sei explicar o que. Acho que queria um pouco mais do Nicolas Cage. Mas acho que nem é isso. O filme no geral é bem assustador. Esses dias assisti o remake de A Hora do Vampiro, o Silent Slot. Gostei bastante.
Reassisti também a versão de 1979, que pra mim é perfeita. Assisti da primeira vez no fim de noite do SBT nas madrugadas da adolescência. Ah, bons tempos. Isso aqui é do Tobe Hooper, né? E era minissérie, nem filme é. É mais uma obra do Stephen King que vira minissérie na TV e chegava aqui pra gente em fita dupla. A gente achava que era filme, né? Tal como a Tempestade do Século, tal como It, né? E, exato. A Hora da Zona Morta, o Rose Red... Ah, bons tempos. Quanto filme bom eu descobri ali, mas só fui descobrir que o filme que eu assisti há uns 15 anos atrás era o Silent Slot por esses dias. E nossa, que sensação boa. Desculpa o texto longo, beijos e abraços pra todos você. Não tem essa de pedir desculpa por texto grande, manda o texto do tamanho que é sempre um prazer receber vocês aqui, valeu que é uma mesa e banho. E cara, realmente, além de Silent Slot lá, A Hora do Vampiro do Tobe Hooper, teve um outro no meio do caminho também, chamado... A Mansão Marsden, esse é só filme mesmo, de 2004. É um filme que muito provavelmente veio direto pra vídeo. Eu lembro de ter assistido porque eu basicamente alugava tudo que tinha pra alugar de terror na locadora, até que chegou a hora do Mansão Marsden, com Rob Lowe. Esse cara era galã, hein, né? Cama, mesa e banho, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Um abraço, volte sempre e pode escrever o texto do tamanho que você quiser, que a casa é sua. Temos aqui o comentário do Olavo Pinto Jr. Salve, guerreiros! Começo dizendo que nunca joguei Colina Silenciosa 2. Até tive o PlayStation 2, mas meu foco era Resident Evil. O Max, tinha uma galerinha na época que tinha essa rixa. Ah, ou você joga Resident ou você joga Silent Hill. Que nem os caras lá do Hard Rock. Ou você gosta de Guns N' Roses ou você gosta de Skid Row, sabe? É mesmo, é? Que? Eu acho que tinha. Dá pra gostar dos dois, cara. Que isso? Pois bem, com certeza irei jogar esse remake, mas só quando estiver em promoção. Os preços estão salgados ultimamente. Eu também acho. E eu não ligo muito de fazer o consumo imediato. Ainda levo minha vida gamer igual aos anos 90. Você é mais saudável do que muitas pessoas. E sua vida financeira também é muito, muito saudável devido a isso, viu, Olavo? Hoje é óbvio, com mais exceções e facilidade de acesso, não tenho pressa ou sensação de que não estarei jogando o lançamento do momento. Estou começando Resident Evil Village agora. É o que eu tava falando. É um cara, Maxon, que cresceu vendo um episódio de Arquivo X uma vez por semana, entendeu? É isso aí. Certeza. É uma molecada de hoje que... Mas tem até nome pra isso, né? Quando a pessoa tem que saber tudo e falar sobre todas as coisas e consumir absolutamente tudo que tá sendo falado. Tem um nome pra isso. Como é que é? Eu esqueci, mas tem. Nossa, cara. É tipo fandom, existe um termo pra isso específico, assim. Mas eu me esqueci qual. Você sabe aí o nome disso aí e você tem que consumir tudo, você me fala aí que eu não sei não. É entre os jovens que pega isso. Aproveitando, hoje assisti um filme no Max chamado A Hora do Vampiro. Aí, ó. Ah lá, o Silent Slot. Olha, achei bem legal. Na metade do final, o filme dispara e a sensação misteriosa do começo se perde e fica sem emoção alguma. A gente vai ter que falar desse filme, Roma. Vamos botar ele no próximo programa. Vamos assistir e colocar. Exatamente. Até fica parecendo que toda a trama não é novidade para nenhum dos personagens. Bom, apenas minha humilde opinião sobre A Hora do Vampiro. Vale super a pena ver. Eu gostei. Abraço pra vocês, estou muito feliz com esse podcast, obrigado. E eu tô muito feliz com você, o grande amigo Olavo aí, que tá a fotinho de um ET, de um Grey. Na verdade é um Green, né, velho? Falando de Arquivo X, todas as referências bem colocadas. Valeu, Olavo. Vamos colocar o Hora do Vampiro, que inclusive, se não é o segundo, o terceiro, é um dos primeiros livros do Stephen King, Hora do Vampiro. Aí. Seguindo aqui com o camarada, o Wesley e o Ian. Saudade de você, Ian. Tá sumido, hein? Saudade, faz tempo, hein? Fala, queridos, como vocês estão? Tô meio sumido por aqui, mas sempre escutando todos, hein? Dito isso, vou fazer um resumo dos últimos filmes que vi no cinema. Alien. Provavelmente o Romulus. É perfeito, muito mais que eu poderia esperar. Fico maravilhado sempre que vejo essa estética futuro retrô. Tive que ir 2 vezes no cinema e minha ficha de Believer deu mais do que certo. Maxine, vou ter que concordar com o Maxon. Infelizmente, o terceiro ato é caído mesmo. Por conhecer e gostar da franquia, e o filme se passar nos anos 80, eu estava com expectativa nas alturas. Quando tocou ZZ Top, Rat, Judas Priest, essa expectativa subiu mais ainda, mas me decepcionou demais no final. Erro meu achando que ia ser algo grandioso. PS, meu preferido da franquia é o X. Safadinho. Rapaz, sério? Eu pra mim é outra categoria. Longlegs, Nicolas Cage, mais T-Rex, mais filme de detetive, tem como ser ruim? Diamante. Isso aqui é ouro. A substância... sensacional. A cada minuto que passava eu não estava acreditando no que eu estava vendo. O filme vai escalando de uma forma grotesca e o cinema inteiro se contorcendo foi algo que eu nunca tinha experienciado antes. Demi Moore maravilhosa e Margaret Qualley mandando ver filme atrás de filme. Aliás, vocês viram Tipos de Gentileza? De longe um dos filmes que eu mais curti no ano. Ainda não. Estamos devendo aí o filme do Yorgos, hein? Mas eu não sei se se encaixa no Eu Ouço Gente Morta e Yorgos Lanthimos. Aqui, ó, terminando, o Ian diz: episódio maravilhoso e com ótimas indicações como sempre. Abraços. Valeu. E aí, separa um relato dele pro nosso episódio 100. Ok. Já está guardadinho aqui. A gente tem uns 5 relatos, hein, Romulo? Já dá pra fazer um negócio bom, hein? Valeu, viu, Ian? Pode crer que
falaremos em breve. E é isso aí, obrigado. E aqui temos o Kevin 351. Fala, meus amigos, tudo bem? Mais um ótimo episódio, como sempre. Eu simplesmente adorei a Substância. Está entre os meus filmes favoritos do ano, com toda certeza. Demi Moore e Margaret Qualley juntas em algo que eu não sabia que precisava. Acho que ninguém sabia até ter, né? Sobre os trabalhos da Margaret Qualley, além de Death Stranding e Era Uma Vez em Hollywood, ela também fez uma ótima série, The Leftovers. Se não assistiram ainda, tem uma chance que vale muito. Vou dar, porque eu não assisti não. E também atuou no drama Made. E aí, é mesmo? Também não vi esse. Igualmente maravilhoso. Minissérie? É. Ah, tô vendo aqui, ó. 10 episódios. Cara, nossa, é maravilhoso. Ela é uma atriz muito talentosa. Escolheram a dedo para conquistar a cena com a Demi Moore. Cara, as duas ali em cena aí, tanto separadas quanto unidas pela carne, são maravilhosas. É absurdo. Nossa, então eu vou assistir. O Tipos de Gentileza já tava na minha lista, com certeza, mas o Made, com certeza não. Eu acho que a Van vai gostar. Pode crer que eu vou assistir, sim. Dramão, viu? Agradeço. Vou assistir com a minha digníssima, com certeza. Valeu, viu, Kevin? Fico feliz que você tenha gostado de Substância, cara. Com certeza um dos grandes filmes de terror do ano. Desgraceira Awards espera a Substância, com certeza. Opa, e tá chegando, hein? Tá chegando. Seguindo aqui, ó, o comentário do Marcos, a 1978. Não entendo o cancelamento do Chuck. Merecíamos pelo menos um filme pra dar um fim na história. Eu acredito que é o que vai acontecer, Marcos. Porque o Don Mancini não nos deixa na mão e o cara continua a história, o legado do brinquedo assassino desde os primórdios. Então, eu acho que a gente vai ter a continuação daquela terceira temporada, assim, o que é complexo você levar isso pro cinema, né? Que você tem que dar um contexto pra quem nunca assistiu nada do Chuck também. Não dá pra fazer um filme só pra quem é assíduo e assistiu todos os filmes, assistiu todos os capítulos de todas as temporadas. Então, é uma matemática complexa essa. Mas eu acredito muito no Don Mancini, que ele não vai nos decepcionar. Em Don Mancini we trust. É isso aí. Valeu, Marcos, pelo comentário. Valeu, Marcão. E aí, o Aikau aqui, nosso amigo que agora... Olha. O Aikau tá na Itália agora. Ele... Fala, galerinha. Esse filme da Substância parece muito bom. Parece não, meu amigo. Para o que tá fazendo agora e vai assistir. O trailer do The Last of Us 2, não sei nem o que dizer. Amo essa franquia. Espero que não estraguem nada. Confio na HBO. Confiamos também. Eu tô falando, a HBO ainda tá mantendo uma geração aí na unha. Ô, Maxon, tu tá chato demais. Deixa meu amigo Rômulo curtir o cinema com a cadeira vibratória. Ô, que conversa é essa, meu? A cadeirinha vai pra cima e pra baixo, assim, ó. Pô, o maluco todo ferido e o Max tomou corte nele. Ah, pô, não, mas você entendeu o que eu quis dizer, vai. Rômulo, te quiero também, meu amigo Aikau. Abração pra vocês dois, my friends. Tudo bom? Um beijo pra você. Valeu, Aikau, beijo pra vocês. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Fechando com o comentário do Yas226. Começando bem um dia com o terrorzinho, porque afinal de contas esse episódio a gente publicou no sábado, na manhã de sábado, né, há 15 dias. E é isso. Ficamos por aqui com mais uma edição do Ouço Gente Morta. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que tá aqui com a gente, que nos acompanha. Mais uma vez, Silent Hill Database, dá um pulinho lá no seu agregador favorito de podcast. É uma extensão do Ouço Gente Morta, que por sua vez é uma extensão do Mais Que Horror, mas tá tudo ali, esse maravilhoso guarda-chuva da desgraceira. Ô Max, se o Ouço Gente Morta é nosso filho, o Silent Hill Database é nosso neto. Tá vendo? Você não fica falando que você tá velho, já é? Tome-lhe. É isso aí, muito obrigado, beijo, tchau. Um beijo, gente.